Eu sou Rosana Balesteiro Rodrigues, eu trabalho no Ministério da Saúde, né, na coordenação de gestão da atenção básica, no Departamento de Atenção Básica há 7 anos. E no Departamento de Atenção Básica, eu sou uma das referências para as populações específicas em relação ao cuidado de saúde da atenção básica para essas populações. Dentre as populações específicas, a população em situação de rua e, especificamente, as equipes de consultório na rua a nível nacional. Toda a discussão técnica dessas equipes, eu sou uma das pessoas que acompanham nesse período de 7 anos que eu estou no Ministério. Eu chego no Ministério da Saúde em função de um trabalho que eu desenvolvia com a organização humanitária. Você não quer ir um pouquinho para trás, falar um pouco assim da tua formação? Ah, tá, vamos lá. Bom, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, né? Sou carioca. E desde a minha formação, né, na psicologia, eu já vinha com uma inquietação no sentido de que a formação do psicólogo ela era muito voltada para o atendimento clínico, psicanalítico, e eu sempre fui muito inquieta com isso, né? Eu sempre entendia, tentava e questionava muito que a psicologia ela tinha que ter um outro lugar, que era um lugar mais popular, vamos dizer assim. Tanto que na minha formação eu procurei uma das opções que tinha, né, no direcionamento era a psicoterapia breve, porque eu achava que era a que mais se aproximava da possibilidade de fazer uma psicologia para uma população que não fosse uma população de classe média alta. Então eu sempre fui inquieta nesse processo. Mas formada há 27 anos, há 27 anos atrás, pouco se falava em questões comunitárias, a psicologia social comunitária estava começando a se desenvolver. Na época, fui aluna da Eliana Conde e de algumas pessoas que começavam essa discussão, mas ainda era muito pouco esse direcionamento, ele era muito mais psicanalítico mesmo. Então, venho dessa trajetória, logo que me formei, sabia que não queria consultório, sabia que queria alguma outra coisa que fosse mais relacionada com questões sociais. Mais recém-formado, a gente vai procurar emprego. E logo que me formei, comecei a trabalhar com infratores no Rio de Janeiro. Fui trabalhar no CRIAM de Nova Friburgo, com acompanhamento de medidas socioeducativas. Esse contato com as medidas socioeducativas me aproximaram também das comunidades mais carentes, das favelas, do narcotráfico, da relação com essa questão de violência social. E com isso eu começo a trabalhar nas comunidades do Rio de Janeiro, em algumas ONGs na época, né? Nessas áreas. Isso foi eu me formo em 90, comecei a trabalhar no CRIAM em 91. Trabalhei durante 6 anos com infratores, trabalhei na escola fechada, trabalhei no CRIAM inicialmente, depois trabalhei na João Luiz Alves, na escola fechada. Trabalhei durante uns 7 anos com infratores. Depois que eu saí do trabalho com infratores, eu comecei a trabalhar numa instituição no Engenho Novo, no Rio, que trabalhava com prevenção, né, com arte e educação nos morros do Engenho Novo, nas 11 comunidades que cercavam essa instituição. Então, Morro do Macaco, São João, Barro Vermelho, aquela área ali toda do Engenho Novo. Eu trabalhei naquelas comunidades e depois fiz um processo seletivo para a Organização Médicos Sem Fronteiras para trabalhar no Complexo da Maré. E eu entro na organização por um trabalho também, aí já dentro da saúde, aí foi minha aproximação com a atenção básica. Eles tinham uma unidade de saúde dentro da comunidade de Marcílio Dias, no Complexo da Maré, e eles dentro dessa unidade básica, eles tinham um trabalho que eles chamavam de psicossocial. Eles tinham um profissional ou da psicologia ou da assistência social
que trabalhava com a comunidade, com 5 voluntárias da comunidade, que eram chamadas de agentes sociais e que faziam um trabalho comunitário, né, social comunitário, onde nós fazíamos grupos de mulheres, trabalhávamos também com a questão de mercado de trabalho e o acompanhamento da comunidade, focando em mulheres e adolescentes. E aí eu entro na organização a partir desse trabalho, e a gente começa a construir algumas atividades com a comunidade nesse sentido, né? Com as mulheres, com os jovens. E claro, a gente começa a trabalhar a questão da violência, a questão de violência familiar, né? A questão de violência doméstica, né? Como um todo, contra a criança, contra a mulher. E desse trabalho em Marcílio Dias, Médicos Sem Fronteiras, ele trabalha com projetos de no máximo 4 anos. Quando esse projeto termina, no período que esse projeto está se desenvolvendo, o Médicos Sem Fronteiras também estava desenvolvendo no Rio de Janeiro um projeto chamado Projeto Meio Fio, isso em 2004, até 2004. O Projeto Meio Fio trabalhava com população em situação de rua, nas ruas do centro da cidade do Rio. E nesse período a gente tinha reuniões regulares com a equipe do médico do Projeto Meio Fio, que nós trocávamos experiências dos projetos do Rio. Era quase como se fossem supervisões, assim, em conjunto? Eram trocas mesmo de experiência. Ele tinha mesmo o objetivo de acompanhar o processo de trabalho da organização no Rio de Janeiro. Então todos nós sabíamos falar um pouco de todos os serviços que estavam sendo desenvolvidos. E quando termina o projeto de Marcílio Dias, eu fui convidada a continuar na organização fazendo um trabalho que eles chamavam de memória institucional, que era do repasse da experiência de Médicos Sem Fronteiras no Rio, que eram as 2 experiências: a experiência de trabalhar em área de risco social, em áreas de violência urbana, que era a minha experiência de Marcílio Dias, e a experiência do trabalho com população em situação de rua. Então eu fico na organização sendo responsável por organizar essas oficinas de capacitação para profissionais de saúde. E a gente começa a desenvolver oficinas para profissionais da atenção básica. Tínhamos 2 linhas, né? Uma era o cuidado em saúde da população em situação de rua, que eram feitas. Eu organizava essas oficinas, mas quem facilitava as oficinas eram os profissionais que tinham trabalhado nessas atividades, né? Então os profissionais do meio fio eram os profissionais que facilitavam as oficinas sobre população em situação de rua. E eu e outro colega da organização facilitávamos a oficina sobre gestão de risco em área de vulnerabilidade social. E aí, dessa experiência de repasse, né, dessas atividades do Médicos Sem Fronteiras, a gente começa a se aproximar cada vez mais das experiências do Projeto Meio Fio. E ao final desse projeto também, esse projeto teve duração menor, não foi 4 anos, ele durou uns 2 anos. E o final desse projeto, a proposta era repassar essa metodologia dessas oficinas para o Ministério da Saúde, para que o Ministério pudesse dar continuidade a essa discussão, né, ao olhar de saúde para essas 2 vertentes. E aí a gente chega pela organização no Ministério da Saúde para repassar essa metodologia. Isso quando? Isso em 2009. Já estávamos terminando essas oficinas, nós fizemos essas oficinas para uma média de 1.500 profissionais no Brasil. Nós fizemos em vários municípios. Isso antes da promulgação da lei da política. A política foi em 2009, isso antes. O Meio Fio foi em 2004, ele termina, né? O projeto foi pioneiro. A experiência do Projeto Meio Fio, ela foi muito baseada na experiência de Belo Horizonte com população em situação de rua, porque nesse período Belo Horizonte já tinha uma equipe de saúde da família para a população em situação de rua. E eles fizeram algumas discussões com Belo Horizonte. E aí nós viemos com o diretor e os responsáveis pela organização no Brasil para apresentar a metodologia. E aí teve algumas oficinas que
foi um técnico para participar, para ver a metodologia, e o relatório do técnico, segundo a informação que eu tive na época, foi positiva, e aí foi um coordenador, que na época era o adjunto da diretora do Departamento de Atenção Básica, a adjunta, que era a Elizabeth, ela foi participar de uma oficina e conhecer a metodologia, que já tinha visto o relatório do técnico de forma positiva. E nesse conhecer a metodologia, ela convida a vir implantar a metodologia e a implantar o trabalho com população em situação de rua e com gestão de risco. Na época estava começando também aqui na vigilância a discussão da cultura da paz, né? Então o trabalho de gestão de risco, ele se aproximou muito dessa discussão na época, e aí ela nos convida a vir para auxiliar nesse momento da atenção básica nessa construção. O outro colega não podia vir, e aí eu aceitei estar vindo na proposta de estar implantando essa discussão na atenção básica. Então eu chego em 2010, né, em maio de 2010, aqui no Ministério, com esse objetivo de estar trazendo essas duas discussões. A gente começa a fazer um trabalho junto com a cultura da paz, junto com o núcleo, né, de prevenção de violência da vigilância, e a gente começa a participar aí inicialmente da discussão do Comitê Técnico de Saúde da População em Situação de Rua, que estavam nas primeiras reuniões do comitê, né, no DAGEP, em função da política que tinha sido assinada em 2009. Eu participo, acho que da segunda ou terceira reunião, era bem no início, e aí já tinha um outro colega que hoje trabalha no DF, que era o Antônio, que hoje é médico do DF, que era a pessoa que fazia essa discussão aqui no Ministério, e eu começo a trabalhar junto com o Antônio, participando do comitê e participando da discussão técnica. Logo depois o Antônio é chamado para a seleção, que ele tinha sido aprovado no DF, ele sai e eu fico como a pessoa que estava dando continuidade a essa discussão de população em situação de rua no comitê técnico. Nesse período a gente já tinha uma minuta com uma proposta de uma equipe de saúde da família, a ideia era essa, saúde da família para a população sem domicílio, não era específico para a população em situação de rua, mas para a população sem domicílio. A gente começa essa discussão e o conselho técnico, né, da população, o comitê técnico da população em situação de rua, ele trazia muito fortemente uma discussão em relação às equipes de consultório de rua. Na época, o movimento nacional, eles reclamavam que as equipes de consultório de rua não conseguiam acesso às necessidades de saúde da população em situação de rua, que as equipes iam na finalidade de trabalhar com a questão de álcool e drogas, e quando se deparavam com questões de saúde, isso não tinha resposta. E essa era uma cobrança inicialmente constante nas reuniões. A partir dessa cobrança, a gente traz para a coordenação a discussão. E nesse mesmo período, nós fomos convidados pela tuberculose a participar de uma oficina para discutir a questão de tuberculose para a população em situação de rua em Porto Alegre, que era, na época, acho que ainda hoje, um dos estados que tinha o maior índice de tuberculose para essa população. E depois dessa oficina, que foi feita em Porto Alegre, nós voltamos e fomos, a equipe, né, o Programa Nacional de Tuberculose, chama para uma reunião algumas áreas do Ministério, que aí é o DAGEP, a saúde mental, HIV e AIDS, a tuberculose, e eles chamam esse grupo para discutir as questões da população em situação de rua a partir da demanda da tuberculose. E a gente, nessa primeira reunião, identifica que nós tínhamos dois grandes desafios naquele momento. Nós identificávamos que tínhamos pouca qualificação profissional sobre a população em situação de rua, né? Nas oficinas, os profissionais falavam da população em situação de rua como uma população que não tinha demanda de saúde, né? Que só chegava na urgência e que, na verdade, tinha um certo incômodo para os hospitais por não ter documento, por ter dificuldade de organização do cuidado daquela pessoa, porque iria voltar para a rua.
e que a gente precisava estar trazendo, primeiro, a qualificação para os profissionais, discutindo direito à saúde para essa população. E aí nós tivemos nessa reunião duas propostas, uma de construir algum material escrito e a outra de construir oficinas, continuidade, né, na verdade, daquelas oficinas que a gente já fazia no Médicos Sem Fronteiras, de uma forma agora também pelo Ministério, para discutir o direito à saúde dessas populações e o cuidado de saúde dessa população, porque a gente identifica que os profissionais também não sabiam como lidar com isso, era para eles também um desafio, né? Então saem essas duas propostas e... Posso te provocar? Pode, claro. Por que você acha que os profissionais não sabem? Em parte por causa da formação deles, obviamente. Sim. Mas por quê? Porque você acha que a situação de rua é uma coisa que ela necessita de um olhar especial, ou seja lá o que for, ou não? É porque porque a rua é uma radicalidade das questões que eles enfrentariam dentro de um hospital. Eu queria entender um pouco por que esse profissional, como é que vocês viram que esse profissional não era... Tá. Nós identificamos isso nas falas dos profissionais nesses espaços, né? Quando se discutiu a questão de tuberculose, muitas falas vinham no sentido de que essa população ela chega na urgência, não tem diagnóstico na atenção básica, mas aí nós perguntávamos por quê? Porque eles não chegam, porque a gente não... mas por que vocês não... Eles chegam, vocês têm porta aberta? E ninguém sabia muito bem como lidar com isso. Isso era uma demanda que aparecia nas discussões, né? Então, a partir das discussões, e aí juntou a minha experiência com as oficinas que nós fazíamos, onde nós apresentávamos a experiência do projeto Meio Fio, e isso causava um certo incômodo para os profissionais quando percebiam que a gente nunca olhou para isso, né? E a experiência das outras áreas que também traziam falas dos profissionais, né, nesse sentido, de que não sabiam como acessar, que tinham dificuldade de aproximação, que tinham medo de ter o problema e não ter como resolver, porque não tinha para onde encaminhar. Então essas questões apareceram nessa reunião. Então, em função disso, nós identificamos que o primeiro passo deveria ser esses dois caminhos. As oficinas, na época, nem eram de qualificação, a ideia era uma oficina de sensibilização. A ideia era sensibilizar. A ideia era sensibilizar os profissionais de saúde para a questão de direito à saúde, né? E o material didático, porque nós começamos a pesquisar e identificamos que tinha muito pouco escrito sobre cuidado de saúde para a população em situação de rua, né? Então, foi onde surgiu a ideia da construção do manual, né, do Manual de Saúde da População em Situação de Rua, que nós conseguimos publicar pela Atenção Básica, e a ideia das oficinas, que a gente chamava de oficina integrada, né, das 5 áreas, aonde nós iríamos discutir, na verdade, a proposta das oficinas era de sensibilização, oficina de sensibilização para os profissionais que atuam com a população em situação de rua. A ideia não era nem só restringir a saúde, porque a gente tinha também nessas falas dos profissionais a dificuldade também de lidar com a assistência e saúde nesse processo. Esse diálogo entre assistência e saúde, o que é meu e o que é teu, isso aparecia muito forte nas oficinas e nas falas. Então surgiu em 2010 essas duas propostas. A gente começa a trabalhar na construção desse material, chamando profissionais que atuaram com equipes para a população em situação de rua. Então nós fizemos contato com Belo Horizonte, com a equipe do Carlos Chagas em Belo Horizonte, com o Antônio, que era esse colega que trabalhava, já agora trabalhando no DF, mas que tinha tido experiência, né, no Ministério, com o Davi, que era médico do projeto Meio Fio, pelo Médicos Sem Fronteiras, e a gente começou com esses 3 profissionais, com os 3 médicos. Na verdade, a gente começa com os 3 médicos para ter esse olhar de demanda de saúde, de cuidado, de como cuidar e do que a gente precisava começar a olhar. E aí a gente começa a fazer essa discussão com esses 3 profissionais, começamos um esboço desse manual
que só foi concretizado mesmo a partir de 2011 e 2012. Que aí em 2011 muda o governo e o governo entra com a ideia do programa CRAC. E com o programa CRAC ele traz recursos para um olhar específico também para a população em situação de rua, recursos financeiros, e com esse recurso a gente consegue organizar mais ações nesse sentido. E aí é quando a gente amplia a discussão do manual para as equipes existentes na época, então a gente convida aí não só os profissionais médicos, mas as equipes de Porto Alegre, a equipe de São Paulo, a equipe de Belo Horizonte e a equipe, na época do Rio de Janeiro, ela não estava tão próxima da gente. Eu acho que a equipe do Rio não estava ainda, estava se organizando, eu não lembro bem, mas nós chamamos o Médicos Sem Fronteiras, na pessoa do Davi, a equipe de São Paulo, as equipes de Belo Horizonte e a equipe de Porto Alegre para ajudar na construção desse material. E foi quando surge o Manual de Saúde da População em Situação de Rua. Esse manual a gente entende que era um primeiro material. Vai ficar ruim, né? Tá dando? Tá saindo, mas quando ele bateu, saiu da batida. Sim. Porque foi bem forte. Eu até tentei parar de falar para ver se... Mas tenta continuar para ver se não, a hora que se vê se não... Tá. Então o manual ele foi construído por essas equipes, né? Nós dividimos, já tínhamos um roteiro em relação às demandas que deveriam abordar e a gente consegue a participação dessas equipes para a construção do material. Então é publicado o manual e paralelo a isso a gente começa com essas 5 áreas a fazer as oficinas de sensibilização em alguns municípios. Essas oficinas a gente tem construído até hoje, só que hoje a gente já tem um outro foco. Hoje essas oficinas já discutem esses agravos prevalentes e o como organizar a rede a partir dos agravos prevalentes, né? Então hoje a gente já está mudando o foco dessa oficina, porque com as equipes de consultório na rua, a gente já tem uma demanda diferente hoje, que é a demanda da rede, né? De discutir a organização dessa rede para a população em situação de rua poder ter acesso realmente ao cuidado integral. A discussão ela se complexifica, né? Ela evolui de acordo com o tempo e com a realidade, né? Então, em 2012 nós conseguimos publicar a portaria que implanta as equipes de consultório na rua, com um formato um pouco diferente da nossa discussão inicial, que a nossa discussão inicial eram equipes de saúde da família. E aí, a partir da experiência das equipes de consultório de rua da Bahia, do professor Nery, com a experiência desses 4 municípios que tinham equipes de saúde da família, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, a gente faz uma conversa e começa a pensar dessas 2 experiências, o que poderia ser uma experiência boa para responder aquelas demandas da população em situação de rua. E aí surge a ideia do consultório na rua como uma equipe itinerante, como era a equipe do consultório de rua, mas que tivesse toda a estrutura e as diretrizes de uma equipe de atenção básica, né? Então a equipe de consultório na rua ela se desenha a partir dessas 2 experiências. E aí a gente não constrói como uma equipe mínima de atenção básica, a gente também amplia as possibilidades de modalidade de equipe e de formato de equipe, né? De construção de equipe. Quando você fala gente, quem que estava? Tá. Aí nesse momento eu já não estava mais sozinha nessa discussão, né? Eu entro em 2010 meio que para essa demanda, mas já em 2010, dentro do Departamento de Atenção Básica, na nossa coordenação, já existia um grupo de pessoas que discutiam, que também estavam junto com o Antônio discutindo populações específicas e que também discutiam população em situação de rua e que hoje estão em outras áreas do Ministério. Nós tínhamos a Rosane Pagani, tínhamos a Maria Ângela, tínhamos um grupo que também discutiam essas populações e que quando a gente chega para fortalecer essa equipe, né, para ajudar nessa discussão, a partir da nossa experiência, a gente começa a unir esses esforços.
Então, esse grupo já vinha discutindo as equipes de saúde da família e a gente começa a discutir como é que a gente conciliava essa proposta do consultório de rua com o consultório na rua. Com o consultório na rua não, com a saúde da família. Nesse momento a gente também chama para essa conversa a saúde mental, porque eram eles os responsáveis pelas equipes de consultório de rua, que a partir de um edital de 2009, 2010, tinha tido financiamento para 92 equipes de consultório de rua no Brasil. Se eu te interromper, você queimado? Não, acho que dá para continuar. Dá? Dá, tá tranquilo. Então a gente tinha tido um financiamento em 2009, 2010 para essas equipes de consultório de rua. Como eu falei, a partir das reuniões do comitê tinha as críticas em relação ao cuidado. E aí, olhando para a crítica, no sentido de ter um olhar integral da saúde, a gente entende que o lugar dessa equipe seria a atenção básica, por ser porta de entrada prioritária da rede. Então a gente começa a fazer esse diálogo junto com a equipe de saúde mental, então é essa equipe de atenção básica com a equipe de saúde mental, e aí a gente começa a construir a minuta de portaria para as equipes de consultório na rua. Em 2011, final de 2011, na nova Política Nacional de Atenção Básica, já vem a equipe específica, para populações específicas, já vem a equipe de consultório na rua. Então, na portaria da política de 2011, da 2488, ela traz como população específica três modalidades de equipe. A equipe de consultório na rua, a equipe de saúde da família ribeirinha e a equipe de saúde da família fluvial. E por que a gente entende naquele momento que eram equipes para populações específicas? Porque elas tinham uma demanda de organização de cuidado e de organização de saúde que precisava ser feita com um olhar singular, né? Claro que os agravos e as demandas de saúde, elas são as mesmas para toda a população. Mas a organização do cuidado, ela precisava se dar com um olhar diferenciado. Por isso não existe a equipe mínima como na equipe de saúde da família, a gente tem um outro modelo e uma outra forma de organizar as equipes de consultório na rua, né? Então é a partir daí que a gente, em 2012, efetivamente, começam as implantações das equipes de consultório na rua, podendo trazer as equipes de consultório de rua financiadas por esse edital para uma adequação, e essas equipes se unem, fazem essa adequação e passam a ser equipes de atenção básica, né? Ana, deixa eu te perguntar. Pergunte. Como é que não sei se... Como é que é pensar no modelo de uma equipe? Porque no fundo vocês estão parindo um filho. É bem assim, isso não é mesmo. uma coisa que se faz cotidianamente, Não. assim, hoje eu criei uma equipe tal, amanhã eu vou criar tal equipe. Vocês estavam criando, de certa maneira, até uma maneira de como é que se age sobre o território, como é que se age sobre esse sujeito, tudo isso. Como é que é isso? Como é que foi isso, assim? Bom, primeiro a gente parte de uma direção que são as diretrizes da atenção básica. Então você já está partindo de algum lugar, você tinha um ponto de partida. A partir daí, tem as experiências já existentes, que foram esses profissionais que contribuíram muito com a gente para construir esse olhar. Então, as experiências existentes, as diretrizes da atenção básica e a experiência do contato com o controle social no comitê técnico, né, o Movimento Nacional e as outras instituições que participavam do Comitê Técnico de Saúde participaram também dessa discussão para essa construção, né? Então, meio que tá parindo um filho mesmo, né? Nós tivemos várias reuniões, vários olhares, várias possibilidades, discussões com coordenação, com direção, discussões, claro, todas as nossas políticas elas são feitas a partir de discussões tripartites, então discussões de forma tripartite, e aí todas esses atores contribuíram para a construção de uma portaria, como é sempre para as portarias que nós temos na atenção básica. Então, o consultório na rua ele não foi diferente. Muitas ideias, tivemos que mudar em alguns momentos alguns olhares. Fizemos uma oficina
chamando as equipes de consultório de rua e as equipes de saúde da família existentes para apresentar a minuta junto com o movimento social. Então essa minuta de portaria foi apresentada para quem tinha experiência e eles contribuíram também com sugestões, com propostas de mudanças em texto, em olhares. E assim surgiu o consultório na rua. E que vem, de certa forma, se construindo, né? Porque como não é uma equipe engessada, ela é uma equipe que ela tem possibilidades de modalidade, possibilidades de construção de equipe, a gente ainda tem muitas discussões em termos de organização de cuidado, de forma de cuidar. Hoje com o ESUS, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, onde as equipes de consultório na rua estão fazendo parte desse sistema, a gente tem tido outros tipos de discussões e outras informações que nos trazem outras demandas. Então a gente a cada dia vai construindo esse processo de cuidado, né? Ele não é estático. Não é. Cuidado não pode ser estático. Não é. Rosana, Diga. A gente percebeu no último encontro, na verdade, que as equipes, elas todas trabalham de uma maneira muito diferente uma da outra. A gente não vê uma padronização, uma singularidade ampla. Você vê isso como algo positivo ou como algo negativo, de repente, para a programação do serviço dos consultórios na rua, entre eles, ou dos consultórios na rua com outros equipamentos? Como que anda assim, a visão do Ministério em torno dessa organização dele? Eu não vejo nem como positivo nem como negativo, eu vejo como um desafio. Eu acho que o território ele é variado. A proposta dessa equipe é uma equipe que ela tem várias possibilidades de se construir, então a gente tem o grande desafio de construir uma linha de cuidado que possa responder às necessidades da população, mas que responda também a partir dessa gama de possibilidades de organização das equipes. Então, assim, a gente hoje tem, como eu falei, outros passos a serem dados, né? O ESUS, ele já traz para a gente algumas informações que a gente precisa estar discutindo. A gente já tem hoje o desafio de construir novos materiais de orientação de cuidado. A gente já vem discutindo, né, a necessidade de um novo manual na verdade, um segundo manual com outras discussões e aprofundando algumas que inicialmente nós tivemos um olhar mais geral. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje, essa variedade de equipes. E como nós tivemos uma junção de duas propostas, né? Nós tínhamos equipes de consultório de rua que também tinham organizações de forma variada, e hoje a gente tem gestão compartilhada também com a saúde mental, que tem uma outra linha. A gente tenta construir esse cuidado, ainda está em processo, né? Eu acho que esse é o desafio mesmo. E é uma realidade, é isso que você falou, eu estava aqui pensando, né? O cuidado ele não pode ser algo estanque, senão ele perde sentido. Até porque os territórios eles são muito singulares. São. E a rua é muito singular, né? Em cada horário a rua tem uma realidade, em cada lugar a rua é uma rua. No mesmo município você encontra várias ruas, né? Então isso é o grande desafio, acho que a gente tem hoje, de construir esse cuidado de uma forma mais harmônica, vamos dizer assim. E de repente que também, porque essa é uma meta impossível, né? Mas eu fico pensando, porque é um cuidado que tem como olhar algo que é na sua essência dinâmico, que é a rua. É verdade. Né? Então como acompanhar a rua através nesse cuidado, processo. Nesse processo. Né? É verdade. E Lancetti tinha uma fala que ele trazia, que era da complexidade da rua, né? Algo tão dinâmico e tão complexo, não tem como você ter uma resposta única, né? Então é realmente um grande desafio. É uma dúvida meio pessoal, que é da interação do consultório na rua com os outros equipamentos. Porque o consultório na rua, querendo ou não, ele veio de uma discussão muito ampla, que obrigatoriamente envolveu a saúde mental, que envolveu a assistência social. E a gente tem ao mesmo tempo a rede de atenção psicossocial, que prevê a entrada da população de rua.
a tipificação do Serviço de Assistência Nacional, que passou a prever a entrada da população de rua também. E essa entrada da população de rua, né, nessas outras redes, ela acontece de fato, o consultório na rua ele interage com esses outros serviços, eles só encaminham, eles acompanham, eles recebem pessoas desses outros serviços. Como que acontece essa interação? Então, o ideal é que ele seja, como todo equipamento da atenção básica, seja a porta de entrada das redes. Esse é o ideal. Agora, dentro da dinâmica do cuidado, e aí não só para a população em situação de rua, mas para toda a população, essa organização ela vai se dar de uma forma muito singular em cada território, em cada espaço. Mas a gente vem trabalhando com tudo isso que eu já falei, tanto com as oficinas, quanto com a produção de material, quanto com o próprio sistema de informação. A gente vem trabalhando na tentativa de que realmente a atenção básica possa ter na a sua resolutividade, como é preconizado, que ela possa realmente ser uma porta de entrada preferencial e que ela possa atuar nessa rede, que essa rede dialogue entre si, né? Primeiro que essa rede realmente exista, com essa proposta de ser uma rede, né? Então esse é mais um dos nossos desafios enquanto atenção básica, não só para o consultório na rua, é dialogar com a rede de cuidado. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Você acha que, de repente, o que você está fazendo hoje, onde você está pensando? Bom, hoje, como eu falei, eu sou uma das 5 pessoas que respondem pelas populações específicas a nível de Brasil, não só a população em situação de rua. A gente hoje responde por todas as populações consideradas específicas no sentido que eu já falei, então a gente também responde pelas equipes de saúde da família ribeirinha, pelas equipes de saúde da família fluvial, pela população quilombola, pela população cigana, por todas as populações que não têm essa demanda de saúde que já está pronta dentro da atenção básica, né? Ou que tem demandas de saúde de uma forma singular dentro da sua realidade e cultura. Então a gente responde hoje a nível nacional por essas populações, e é mais um desafio que a gente está aí construindo, que é de realmente fazer com que a equidade não seja só uma palavra dentro do SUS, mas que ela possa olhar de forma diferente aqueles que têm necessidades diferentes e trazer resposta que tenha resolutividade para a vida dessas pessoas e dessas comunidades. Então é essa a nossa luta, né? O nosso objetivo dentro da saúde, dentro da atenção básica e dentro do Ministério da Saúde, né? A gente tem para acabar, para você poder, a gente tem uma pergunta que você na verdade já respondeu, mas aí se você tiver, a gente sempre faz essa pergunta para todo mundo, independente se é profissional, se está do movimento, se está na rua, se não está na rua. O que é a rua para você? E o que é e foi, né? Aí talvez seja um resgate um pouco. O que foi trabalhar na rua para você? O que é a rua e o que é trabalhar na rua para você? Tá. Bom, a rua é um espaço de todos nós, né? Porque a rua ela não é só um espaço de moradia ou de dormida para algumas pessoas, mas ela é um espaço de vida. Todos nós vivemos e convivemos com as realidades da rua. Infelizmente, as desigualdades sociais e a realidade, principalmente do nosso país, levam algumas pessoas a fazer da rua um único espaço de moradia, né? Porque a gente sabe que a rua é um fenômeno de todos os países têm alguma moradia, alguém na rua, morando na rua, em situação de rua. Mas no nosso país a gente sabe que tem aí um recorte de desigualdade social muito forte. Então a gente entende a rua como um espaço democrático e passar pela rua, né, trabalhar com a realidade da rua,
traz, pelo menos para mim, sempre trouxe uma inquietação em olhar pela desigualdade social, né? Olhar para o país como o nosso, um país com tanta fartura, com tantas coisas positivas, e ver ao mesmo tempo tanta desigualdade, né? Então assim, essa inquietação sempre fez parte da minha vida. E estar atuando com população em situação de rua, estar atuando com a realidade da rua, só reforça a minha vontade de poder fazer alguma coisa, né? Fazer a diferença na nossa sociedade aí, e principalmente agora no espaço da saúde, que a gente possa realmente fazer valer o que diz, né, as nossas leis, que saúde é um direito de todos. E realmente saúde seja um direito de todos. Legal. Nossa, obrigado. Valeu. Só precisa que você fale o seu nome e nos autorize a produção e publicação. Tá. Meu nome é Rosana Balesteiro Rodrigues e eu autorizo a utilização da imagem para o UNB, para o Observatório da População em Situação de Rua. Perfeito. Muito obrigado. Nada, Muito obrigado.